Hoje, 13 de outubro de 2009, uma terça-feira, logo depois dos prolongados feriados, trazem a notícia que o novo Corregedor-Geral do Ministério Público Nacional quer disciplinar o Ministério Público. Tarefa dificílima esta, principalmente para um jovem como o doutor Neis, que tem 40 anos apenas, um ano a menos do que o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Um pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal competentemente, o outro também pode ser corregedor do Ministério Público Nacional com idêntica dose de eficiência. Interessa da entrevista que foi divulgada pela Folha de São Paulo uma pergunta em particular. Folha: o senhor condenou as investigações secretas. Como ocorrem? Neis: o Ministério Público não aceita investigações secretas. Se ocorrem, são exceções. Como saber o que são investigações secretas? Não são, obviamente, aquelas determinadas por juiz penal a requerimento do Ministério Público para a gravação ou espiolhamento de ligações telefônicas entre suspeitos ou investigandos. Não são, porque, se fossem, isso fugiria à alçada do Corregedor-Geral do Ministério Público, porque a tarefa do juiz é exatamente esta: deferir ou não requerimentos de tal estirpe. As investigações secretas a que o Corregedor-Geral do Ministério Público se refere são, evidentemente, aquelas praticadas pelo Ministério Público a expensas próprias, sem que o juiz saiba, sem que o magistrado seja chamado à colação, deferimento ou a denegação de requerimentos iguais. Isso é realmente uma investigação secreta. A exemplo daquilo que já houve em São Paulo, nos parlatórios de um presídio, em que foram gravados diálogos de interceptação ambiental entre advogados e os clientes no parlatório. Isso é investigação secreta, a ser praticada, evidentemente, por agentes do próprio órgão. Não se sabe se o Ministério Público tem ou não em seus quadros agentes específicos para tal tipo de atividade, técnicos em eletrônica, ou se o Ministério Público pede o auxílio ou concurso da Polícia Civil Paulista ou de outro estado da Federação. Isso acontece também com a utilização do guardião. A Polícia Paulista tem um guardião, sabe-se, isso não é segredo. Se o Ministério Público usa esse instrumental eletrônico a título de empréstimo ou de comparação ou mesmo de reciprocidade, não se sabe. O que se sabe é que há um guardião no estado de São Paulo, um aparelho que é capaz de acompanhar simultaneamente, segundo consta, 400.000 ligações telefônicas. Esse aparelho, ou esses aparelhos, teriam sido adquiridos de uma empresa ou de uma empresa no sul do país. Seria a única, ao tempo, capaz de fabricar essa coisa. Consta que o Procurador-Geral da República tinha ou havia um guardião na Procuradoria-Geral da República, do qual, segundo a afirmativa de um ex-Procurador-Geral da República, o órgão se livrou. Deve estar agora num escaninho qualquer, guardado a 7 chaves. Esse guardião, evidentemente, não pratica investigações secretas, pratica investigações autorizadas pelo Poder Judiciário, porque, se não autorizadas, secretas serão. E se secretas forem, não poderão ser exibidas. Cumpre saber o que se faria com essas interceptações que não pudessem ser exibidas. Seriam descartadas onde,
quando, por quem, durante quanto tempo, para serem utilizadas em que momento. Essa questão correspondente às interceptações telefônicas tem sido enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal com muita prudência. E a prudência da Suprema Corte deriva, evidentemente, da rotina com que esse tipo de atividade foi impulsionado no estado de São Paulo e em outros estados da federação. Isso se tornou lugar comum, a ponto de se transformar numa piada nos meios jurídicos. Houve época em que o advogado, quando começava a conversar com o terceiro, contava uma piada qualquer correspondente ao interceptador, que deve ter sido xingado de todas as formas possíveis nesses CDs emblocados numa gaveta qualquer, escondida aos olhos dos transeuntes imprudentes. É preciso que o novo procurador-geral, ou melhor, o novo corregedor-geral do Ministério Público Nacional, arregace as mangas e comece a cuidar desse assunto. Porque, no frigir dos ovos, ministros do Supremo Tribunal Federal já foram objeto de interceptações, políticos já foram, juízes importantes já foram objeto de interceptações, de espiolhamentos, e chegaria uma hora em que todos, mas todos mesmos, estariam reciprocamente sendo gravados, que constituiria uma atividade tragicômica. Quando alguém quisesse manter o segredo de um diálogo, deveria intrometer-se dentro das águas do mar para poder conversar com seu interlocutor no meio das ondas das águas azuis de uma praia qualquer. As boas-vindas ao Corregedor-Geral do Ministério Público Nacional, e que seja feliz, porque desfazer o que já foi feito no superpoder definido à instituição é uma tarefa que exigirá um esforço enorme. Quem sabe o jovem a depender mais da sua saúde aos 40 anos do que propriamente da sua paciência e destemor. E ponto final.